Nesta terça-feira, Lula apresentou ao lado de Janja a última live semanal do ano. A transmissão registrou picos de pouco mais de 3.500 telas conectadas simultaneamente. Mais uma vez, Lula atacou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou falar uma coisa bem sincera. Eu acho que a gente está terminando o ano de forma excepcional. Ou seja, não poderia existir nenhum cientista político, nenhum analista político que pudesse imaginar que a gente fosse chegar no final do ano na situação promissora que nós estamos chegando. É uma situação, sabe, bonita, o povo mais alegre, o povo com mais esperança, o Brasil crescendo, o desemprego caindo, o salário aumentando, o preço da comida baixando, sabe, o Brasil voltando a ser respeitado no mundo. Tudo isso é uma coisa muito prazerosa para quem herdou o Brasil que eu herdei destroçado, vindo de uma pessoa negacionista que não acreditava em nada e que não fazia nada de bom. Bom, e nós vamos receber aqui no programa nosso repórter especial de economia, Carlo Cauti. Muito boa noite, seja bem-vindo. Está aqui hoje para nos ajudar a entender essa fala do presidente hoje, essa que foi a última live do ano. O Carlo, Lula disse então que recebeu um país destroçado do governo anterior e queria que você nos ajudasse a entender e mostrar o que os números e os indicadores econômicos mostram neste momento, hoje, 19 de dezembro de 2023. Carlo, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos os companheiros e companheiras de bancada, nosso público. Os números falam uma coisa muito simples, que o Lula é um mentiroso, contumaz, e que se a gente tivesse uma Corte Suprema interessada de verdade em lutar contra as notícias falsas, já teria removido esta live há um bom tempo nas redes sociais. Mas, evidentemente, nossos juízes supremos lá em Brasília têm outro tipo de filosofia do direito. Mas vamos aos números. Porque temos um dólar que, segundo Lula, está se apreciando, ou melhor, o real está se apreciando em relação ao dólar. O dólar está caindo. O dólar está caindo frente a todas as moedas do mundo, porque os mercados já estão precificando, né, uma queda das taxas de juros nos Estados Unidos, e isso acaba enfraquecendo o dólar. Então, a primeira mentira deslavada. A inflação no Brasil está sob controle não graças ao governo, mas não obstante o governo, porque a inflação está sendo controlada graças à atuação do Banco Central do Brasil, com Roberto Campos Neto, que foi xingado. Tivemos manifestações frente ao Banco Central queimando fetiches, né, queimando basicamente peças com a cara do Campos Neto, como se fosse algum tipo de ritual, e isso feito por membros do PT. Mesmo assim, Campos Neto resistiu e a inflação está sendo controlada graças a juros em 2 dígitos que o Brasil ainda tem hoje. Nada de mérito do governo. O desemprego está em queda, sim, porque o governo está contratando a rodo, como se não tivesse amanhã, funcionários públicos. Se a gente pegar a PNAD contínua, as últimas 2 PNADs contínuas, são dados que mostram que centenas de milhares de pessoas estão sendo contratadas como funcionários públicos. A PNAD de outubro, se não me falha a memória, mostrava que o maior contingente de novas contratações no Brasil eram de funcionários públicos. Então, ao menos que a gente não queira virar um país soviético, isso não vai ajudar a economia no longo prazo, porque isso é gasto. Então, só para a gente entender de onde vem essa queda do desemprego. E a Bolsa, que Lula agora virou uma amante do mercado financeiro, até ontem xingado, né, e considerado como basicamente o emissário do capiroto. Bolsa de Valores de São Paulo hoje fechou em alta e no acumulado do ano está subindo cerca de 23%, nada de diferente daquilo que está acontecendo em outros países. Estados Unidos, Nasdaq subiu 44%, no Japão subiu 25%, na Europa, que tem outros problemas, subiu 25% também, ou seja, situação nada diferente, aliás, pior em muitos aspectos daquilo que a gente está vendo em outros lugares do mundo. Agora, vamos na parte que o Lula não fala, ou seja, temos uma queda brutal dos investimentos diretos estrangeiros no Brasil, ou seja, os gringos não estão mais botando dinheiro no Brasil, porque todo mundo aqui fez o L e ninguém está afim de investir, né, em um país onde não há mais sequer segurança jurídica. Temos também
uma série de problemas que foram criados pelo governo e apenas o Congresso conseguiu evitar uma série de votações, como, por exemplo, iniciando no começo do ano, o marco do saneamento, o Congresso conseguiu barrar, mas isso amedrontou muita gente, ou a Petrobras, que agora está simplesmente colocando no lixo acordos feitos com o CAD no passado, na qual se comprometia a vender refinarias. Aparentemente não há certeza do direito nem com acordos feitos com o CAD. Dívida pública, hoje saiu um dado da OCDE que diz que o Brasil está em uma trajetória explosiva da dívida pública. Isso deixou Lula um pouco alterado, mas contra números não há Rivotril que segure. Então, dívida pública 80% esse ano, indo para 100% caso o governo não pare de gastar. Tivemos também o Standard & Poor's, que é a agência de classificação de ratings, que melhorou hoje o rating, né, ou seja, a classificação de risco da dívida soberana do Brasil, mas escreveu claramente que isso foi graças a exportações recordes, graças ao agro. Estamos exportando 90 bilhões por ano e metade disso é do agronegócio que manda para a China, agronegócio que Lula considera como fascista. Então, o agronegócio permite ao Brasil aumentar o fluxo de dólar que entra, e o dólar, graças a isso, cai, e o Banco Central, segundo o Standard & Poor's, permitiu manter sob controle a inflação. Então, resumindo, o resumo da obra, o Brasil está indo um pouco melhor, mas nem tanto, do que no passado, não obstante as tentativas do governo de detonar a economia brasileira, e o Congresso Nacional está fazendo um grande favor a esse governo, evitando que se suicide, como fizeram governos no passado do PT, e os resultados vimos durante as gestões Dilma Rousseff, com 8 trimestres consecutivos de recessão. Então, esse surrealismo socialista brasileiro sempre deixa grandes sorrisos para nós e uma péssima lembrança em nossas carteiras. Carlo Cauti, nosso repórter especial de economia, obrigada pelas informações. Boa noite, Carlo, até uma próxima. Boa noite, Paula, sempre um prazer, até a próxima. Piotr, antes de jogar para você, vale a pena a gente resgatar uma reportagem de capa que a revista Oeste publicou em dezembro de 2022, está aí na capa para quem está nos acompanhando, Herança Bendita, uma capa que foi assinada pelo nosso repórter Arthur Piva, que diz o seguinte: mesmo antes de assumir, Lula já acusa o atual governo dos piores crimes econômicos dos últimos 500 anos, mas os números mostram que a realidade é exatamente ao contrário. Um ano antes nós estávamos falando sobre isso, passou-se um ano, Piotr, e Lula continua com o mesmo discurso, com o mesmo ranço, a mesma fixação aí em relação a Jair Bolsonaro, e vale a pena quem é nosso assinante resgatar essa reportagem mais atual do que nunca, porque ela lista 12 indicadores-chave da situação econômica brasileira no ano passado, para a gente comparar com o ano atual. Queria a tua leitura em relação a isso. Lula disse que o Brasil está terminando o ano de forma excepcional, corre o risco de ficar sem geladeira no ano que vem, né? Paula, rapidamente, o Lula é uma Dilma na economia. O Lula 3, o terceiro mandato, é uma Dilma Rousseff na economia, que levou o Brasil, o legado de Dilma Rousseff na presidência, além de todos os casos de corrupção que foram apurados do governo dela, a maior recessão da história da economia brasileira, muito maior do que o mundo teve que enfrentar durante a pandemia. O Carlos fez menção, por exemplo, e isso vale a pena dizer, no ano passado a relação dívida-PIB brasileira era de 73,5%, está previsto para chegar em 80% agora. 80%. E o governo conseguiu reduzir custo, ou seja, reduzir o endividamento brasileiro, com o PIB crescendo quase 3%, 2,9%, emprego em alta, investimento externo em alta, apesar da taxa Selic estar altíssima naquele momento. Mesmo com taxa Selic alta, ou seja, a taxa básica de juros, o governo conseguiu entregar resultados positivos para a economia brasileira. O governo Bolsonaro. A taxa de juros é a principal reclamação do presidente Lula. A quem falta ideia, a quem falta muita coisa importante na economia, cujo ministro não tem exatamente o perfil de Paulo Guedes, que hoje simplesmente está correndo atrás da despesa, tentando arranjar receita. É o arrecadador geral da República. Não consegue fazer política econômica porque precisa fechar a conta do governo. De um governo que gasta mal e gasta cada vez mais.